Então, vamos falar aqui sobre algumas questões técnicas. Vamos começar aqui sobre esse nosso webinar, né? Então, primeiramente, esse webinar está sendo gravado. Essa gravação ela vai ser disponibilizada no site da EWACS, e assim que ela for disponibilizada, vocês vão receber um link por e-mail para vocês, se vocês quiserem compartilhar, ouvir novamente, né? E para quem está assistindo ao vivo, tem direito a um certificado de 1 hora, mas para isso vocês vão precisar responder, ficar até o final do webinar e responder algumas questões que vão ser disponibilizadas na sequência, tá? Então, lembrando, para quem estiver assistindo a gravação, tá? Esse certificado é apenas para quem está aqui ao vivo, ok? No dia 25/9, né? Dia de hoje. Então, um pouquinho, vou falar brevemente sobre mim aqui. Meu nome é Karen Noble, eu sou consultora aqui da empresa EWACS, como vocês acabaram de ver um videozinho, né? Uma empresa, uma consultoria voltada à gestão empresarial, né? Então, todos os assuntos relacionados à estratégia, processos e projetos, nós somos capacitados para ajudá-los, ok? Então, eu sou formada em processos gerenciais, tenho MBA em gestão de projetos e certificação em gestão de mudanças organizacionais. Trabalho um pouquinho mais aí do que 10 anos nesse mercado de consultorias. Aqui só para vocês conhecerem um pouquinho sobre mim. Não estou com a câmera ligada hoje, gente, porque o local onde eu estou, a minha internet não está com uma boa performance e isso atrapalha a minha movimentação aqui dos slides, tá? Mas no próximo a gente fica aí ligado. Então, vamos começar um pouquinho, né, falando sobre o nosso conteúdo. Vou deixar aqui uma reflexão. Então, gestão de projeto busca a melhor forma, enquanto que a gestão de portfólio, a melhor escolha. O que essa frase quer dizer, né, para nós? Então, ela está dizendo assim, que gestão de projeto, ele vai se preocupar com a execução do projeto, com a melhor forma de eu executar todas as etapas do meu projeto. Então, eu tenho que atender o meu custo, o tempo, o meu escopo. Uma vez que chegou esse projeto, eu, como GP, tenho que tocar da melhor forma, eu tenho que garantir a entrega daquele meu projeto, ok? E a gestão de portfólio, ela vai se preocupar com a melhor escolha, ou seja, que projetos que nós vamos selecionar para que aquele GP possa executar da melhor forma possível. Eu vou ter que selecionar, vou ter que ter a melhor escolha. Ou seja, aqui a gente tem que, quando a gente seleciona esses projetos, a gente tem que levar em consideração o que é bom para a minha empresa, o que eu entendo como retorno, o que eu entendo como melhor projeto, assim, para eu ganhar o ano, né? Todos os projetos que eu executei nesse ano foram assim, as melhores escolhas, acertamos dentro do que nós tínhamos de recursos disponíveis. Então, essa é a diferença, tá? Em gestão de portfólio, um vai cuidar tem uma parte dentro da gestão de portfólio que seleciona e prioriza os projetos, enquanto isso, depois, ele só monitora o que os gerentes de projetos estão executando e o papel deles é executar da melhor forma possível. Então, eu trouxe aqui uma pesquisa, gente, focada, né, em projetos da área de TI, da tecnologia da informação, onde eles falam que, basicamente, 50 bilhões de dólares são gastos anuais em projetos, ou seja, quando eu falo gastos em projetos, o projeto foi criado, alguém selecionou, alguém aprovou, ele foi executado, só que eles nunca entregaram benefício, ou seja, nunca foram utilizados pelo público-alvo. Por que eu trouxe esse número aqui para vocês? Né? Porque o nosso webinar ele trata dessa parte aqui desse caos. Por que trata dessa importância de eu selecionar os projetos que são importantes para a minha empresa? Porque senão a gente tem todo esse esforço, todo esse custo envolvido, pessoas trabalharam para executar aquele projeto e no final ficou esse monte de projetos, até a figura mostra ali projetos engavetados, não em fase ainda de proposta de projeto, mas engavetado como uma entrega subutilizada, né? Foi feito lá uma quadra esportiva, mas o nosso objetivo não era esse, né? Eu não tenho uma escola, eu não vou receber valor nenhum, não agrega valor para mim aquela quadra. Foi feito para gastar dinheiro, para algum outro motivo, né? Sem seleção, sem critério nenhum. Então, a gente vê algumas empresas que ou não colocam não sabem priorizar essa questão dos projetos, ou simplesmente não tem essa etapa, né? Todos os projetos que são submetidos vão sendo tocados,
né, sem nenhuma aprovação prévia, ou uma aprovação sem critério nenhum, e depois fica esse monte de projetos subutilizados dentro da empresa, ok? Pessoal, agora um questionáriozinho para vocês responderem. É uma questão só. Qual é a principal função do PMO na sua organização? Eu quero conhecer um pouquinho desse público que está aqui participando. Eu vou liberar aqui a questão para vocês. Um minutinho para a gente responder, tá? Então, qual é a principal função do PMO na sua empresa? Então, resposta número 1, a gente não tem escritório de projetos. A número 2, eu tenho escritório de projetos e a minha função aqui, a principal função é priorizar e autorizar as demandas de projetos e monitorar isso, né? Controlar o andamento. Número 3, manter um portal de projetos e comunicar o andamento para toda a organização. Essa é a nossa função. Número 4, definir e orientar sobre a metodologia de gerenciamento de projetos, ou seja, disseminar a cultura de gestão de projetos dentro da organização. Ou número 5, todas as anteriores, entendo que é da 2 a 4, né? Porque daí, ou você tem escritório ou você não tem. Então, ali, todas as anteriores seria 2 a 3 e a 4. Uns 30 segundos, só para conhecer o público que está aqui no nosso webinar de hoje. Vamos lá, pessoal, para a gente passar. 50% só votaram. Vou esperar mais um pouquinho, hein? Votem aí que daí a gente dá sequência no nosso webinar, no nosso conteúdo. Dez segundos, vou liberar aqui para vocês, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui as nossas respostas. A maioria, 33%, falaram que não tem escritório de projetos, tá? Não tem um escritório formal de projetos. Se vocês trabalham com projetos, não necessariamente vocês precisam ter essa estrutura formal para vocês conseguirem criar alguns critérios e selecionar os projetos que vocês vão trabalhar, né? Tudo que a gente for falar aqui na sequência do nosso webinar, vocês podem fazer por um Excel, vocês podem criar uma forma de seleção dos projetos de vocês, mas basta que haja alguns critérios. Então, não ter um escritório não é um impeditivo para a gente selecionar bem os nossos projetos, ok? 27% diz que o foco é priorizar e autorizar as demandas. Legal, a gente está bem dentro do nosso tema. 15% diz que é manter o portal atualizado e comunicar o andamento, o status dos projetos para toda a organização. 10% diz que é disseminar a cultura de gerenciamento de projetos, né? Sobre a metodologia, enfim. E 15% falaram, praticamente são as mesmas respostas, 2, 3, 4, executa tudo isso, o PMO dissemina, ele comunica o andamento que ele monitorou e também faz a parte da priorização e autorização das demandas. Muito bom, vamos dar sequência então. Então vamos lá. A definição de portfólio, segundo o PMBOK, ele diz que portfólio é um conjunto de projetos ou de programas e de outros trabalhos que, agrupados, facilitam o gerenciamento mais eficaz desse trabalho a fim de atingir o quê, gente? Os objetivos estratégicos. Então, para o PMBOK, ele fala, eu gerencio meu portfólio, eu tenho que estar monitorando, olhando tudo que está sendo feito de trabalho relacionado a projetos e programas, a fim de atingir o meu objetivo estratégico. Essa que é a finalidade, ok?
eu trouxe aqui uma ilustração bem simplória aqui, né, que uma empresa, esse grande portfólio, ela tem dentro os programas, que é um conjunto de projetos, tem projetos soltos abaixo de um portfólio, pode ter, inclusive, outro portfólio com programas e projetos dentro deles, né? Então, essa é uma forma de distribuição de um portfólio. E aí, eles têm que ficar monitorando, gerenciando recursos, gerenciando orçamento, ele tem que contribuir para maximizar os resultados, né? Ele tem que fazer todo o monitoramento de tudo que está acontecendo abaixo daquele portfólio. Né? Posso ter um portfólio que só vai cuidar de projetos estratégicos, os outros podem ficar sob a gestão de uma área de negócio, né? Se for só projetos de melhorias. Então, a gente tem que definir o que vai ficar abaixo do portfólio. Só os projetos estratégicos? Todos os projetos, né, vão ficar abaixo de um portfólio corporativo? Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada, tudo bem? Mas essa é uma imagem aqui, dentro de um portfólio, a hierarquia, né? Programas e projetos. E outros portfólios também. Então, a gente estava falando que sobre o gerenciamento de portfólio voltado à estratégia, né? Para atender os objetivos estratégicos. O gerenciamento de portfólio, gente, aqui é uma imagem, né, do triângulo aqui da gestão da organização. A organização é dividida sempre lá na ponta da nossa pirâmide, estratégia. Do nosso lado ali, o verdinho, né, do meu esquerdo aqui, a operação, os meus processos, ou seja, aquilo que vai manter o status quo da minha organização. Do lado direito, aquilo que muda o meu status quo. Como é que eu mudo? Através de projetos. Então, através de projetos, eu consigo mudar a situação da minha empresa. Se eu não tenho projetos, a minha organização vai ficando da forma que eu modelei há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? Lembra que eu trabalho, tem gente que fala, eu trabalho nesse processo aqui há 10 anos e não muda. Né? Não muda, não tem nenhuma inovação, não existe mudanças. Não existe mudanças, não se trabalha com projetos, porque até mesmo quando se identifica melhorias dentro da operação, isso pode virar um projeto, né? Que volta uma mudança para a organização de novo. Então, as operações representam o dia a dia da organização, né? A execução de uma atividade, fim da organização. A gestão estratégica da operação, que está ali em verdinho, escrito ali gestão de alto nível, ela vai avaliar os resultados dos meus processos e vai ficar identificando ponto de melhoria, para que a rotina da organização seja sempre eficiente. Né? E essas melhorias, eu represento elas através de projeto, por isso que tem uma setinha ali jogando para o portfólio, né? Do alto nível para o portfólio. Então, eu fico ali olhando para baixo para a minha operação, né? Minha gestão de alto nível olha para baixo, vejo os meus processos, identifico melhorias e abro uma demanda ali para o meu portfólio. Preciso de um projeto de melhoria para a área X, né? Para TI, para o financeiro. Ali do portfólio também chega da estratégia. Por que chega da estratégia? Né? Porque eu tenho uma visão de futuro, ser reconhecida pela empresa mais tecnológica. Né? Daqui 5 anos eu quero ser a mais digital. Enfim, eu tenho uma visão de futuro, como eu quero ser daqui a um determinado tempo. Quando a gente cria o nosso mapa estratégico, eu coloco lá minhas metas, meus objetivos estratégicos. E desses objetivos desdobram iniciativas. E essas iniciativas vêm para um portfólio de projetos e normalmente eles são os prioritários porque são estratégicos. Porque a partir dessas iniciativas, se eu executar todas elas, é a forma de eu cumprir os meus objetivos e chegar na minha visão. Certo? Por isso que vem de cima da estratégia, vai para o portfólio. E o portfólio, ele tem uma das atividades que é selecionar e priorizar que projetos com base nos recursos que eu tenho dentro da organização, porque tudo que eu for fazer dentro da minha organização, eu vou levar em consideração o que eu tenho dentro da minha organização. Então, que recursos financeiros, que recursos humanos, que energia, que foco gerencial, capacidade de execução, capacidade produtiva, enfim, avalio todo esse ambiente que eu tenho e conseguimos definir quais são os projetos que serão ou não autorizados para ser executados e gerar a mudança dentro da organização. Né? Quem consegue balancear adequadamente o uso de todos esses recursos, gente, é um fator crítico de sucesso de muitas organizações. Né? É um diferencial, é uma organização bem sucedida quem consegue fazer todo esse balanceamento.
Ok? Espero que vocês tenham entendido essa estrutura. Então, falando mais um pouco ainda sobre estratégia, né? Eu tenho a missão, que é contribuir para alguma coisa, para a sociedade de alguma forma, e tenho a minha visão de futuro, ser reconhecido pela excelência, né? Por ser mais digital, ser reconhecida pelo, enfim, N motivos, né? Que eu posso, que eu quero ser? Se eu fosse, a gente tem até uma dinâmica aqui dentro da UAX. Se eu fosse ter o nome da minha organização na capa de uma revista daqui a 5 anos, qual seria a manchete principal? Né? Pela empresa, a melhor empresa para se trabalhar, enfim. Né? Então, quando a gente fala que uma empresa tem uma missão, tem uma visão, e ela precisa chegar numa visão de futuro daqui a 5 anos, como é que a empresa atinge essa visão que foi estabelecida? Como é que ela chega lá? Ela chega lá através, então, do plano estratégico. Né? Eu falei um pouquinho disso aqui no slide anterior. Que nesse mapa tem os objetivos, e que para esses objetivos serem atingidos, precisa, então, das iniciativas. Né? Eu posso ter um objetivo, só para tentar exemplificar aqui, que é o crescimento de uma receita da minha empresa. É um dos meus objetivos. Como é que eu faço? Eu só tenho um objetivo lá. Eu preciso, o crescimento da minha receita vai me ajudar a chegar nessa visão. Um dos, né, os meus objetivos. Então, imagina que a minha organização aqui é uma pizzaria. Pizzaria do Zé é o exemplo default aqui da Wax, tá? Então, eu posso ter um projeto para criar novos sabores de pizza. Eu posso ter outro projeto que vai criar sobre a expansão geográfica, criar novas unidades, ou mudar o modelo de negócio. Eu vou criar aqui só pontos de entregas de pizzas, né, só delivery. Então, eu tenho um objetivo e de lá vai desmembrar várias iniciativas para eu conseguir atingir aquele objetivo, ok? E existe alguma forma de eu gerenciar essas iniciativas, né? Se a complexidade for bem baixa, se for algo muito fácil de eu fazer, eu crio apenas um plano de ação, um 5W2H, por exemplo. Né? Baixa criticidade, faço um planinho de ação, delego, vai ter um dono responsável por isso e ele vai executar aquela atividade. Se a complexidade for um pouquinho maior, eu já posso abrir um projeto para isso. Né? Eu tenho um orçamento, um GP que vai tocar isso, vai ter escopo, vai ter metas, vai ter os prazos que ele vai ter que cumprir. E se isso for um pouco mais complexo, eu abro um programa. E dentro desse programa vai ter vários projetos que vão ajudar, que vão ter o mesmo objetivo para cumprir aquele programa. Ok? Então, esse é um panorama geral. Vamos lá para o próximo questionário? Bem rápido, vocês contribuírem, responderem bem rapidinho, a gente avança. Qual é o cenário do portfólio dos projetos da sua organização? Vou liberar para vocês. Qual é o cenário do portfólio? Muitos projetos ativos, projetos errados, projetos não alinhados ou projetos não balanceados? Muito bem. Vou liberar para vocês. Vocês foram mais dinâmico agora nessa pergunta do que da anterior. Um público maior votou. Então, vamos lá. 47%, ou seja, quase metade do nosso público, a gente está aqui aproximadamente 150 pessoas, falaram que existe muitos projetos tocando ao mesmo tempo, certo? Esse que é o cenário atual do portfólio, ter que equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. 4% diz que o cenário atual é estar trabalhando com projetos errados, estão desalinhados, né? 30% diz que estão com projetos não alinhados à estratégia ali, por exemplo.
e 4% o portfólio não está balanceado, né? Então, muitos projetos pendendo a uma categoria específica e não está balanceado. Então, a maioria está reclamando aí do excesso de projetos que a empresa aprovou, né, para o ano. Normal, tá, gente? É uma reclamação geral. E vamos lá, então. Então, retornando ao nosso conceito ali de gestão de portfólio. Então, a gestão do portfólio é a aplicação de boas práticas para eu conseguir, entre tantas coisas, identificar os projetos, categorizar aquele meu projeto, selecionar, balancear e conseguir monitorar depois todos os projetos que estão sendo realizados dentro da empresa. Então, praticamente são essas fases que ocorrem dentro da gestão de portfólio, ok? Várias ideias, eu tenho que identificar essas ideias, categorizo, priorizo, faço o balanceamento e depois eu tenho que fazer o monitoramento dessas ideias. Mas por que eu tenho esse processo aí, né, de priorizar esses projetos? Por que eu não consigo fazer tudo? Tem tanta coisa que chega, isso não é importante para a empresa? Né? Não tem problema eu deixar projetos para trás? Bom, imagina lá, inúmeras ideias chegando. O que vem dentro dessas inúmeras ideias? Eu tenho uma área de negócio que identificou melhorias, eu tenho ali os processos. Lembra que a alta gestão ali da área de processos, da operação, identifica melhorias. Eu tenho vindo projetos e iniciativas lá da estratégias, e vão chegando projetos e projetos fora aquilo que acumulou do ano anterior, né, que passou para o próximo ano, e aí eu tenho problemas de limitação de recursos, né, dentre tantas ideias, eu vou ter aquelas que não agregam valor nenhum para a organização, vai ter demandas com uma quantidade excessiva de recursos para executar. Então, às vezes a ideia é boa, mas eu não tenho braço para fazer isso agora. Ou a ideia é boa, é até importante, mas está fora do meu orçamento. Se eu não consigo fazer aquele projeto, né? Eu vou estar abrindo mão de 5 outros projetos que também têm lá a sua importância, talvez não tanto quanto, mas eu tenho limitações orçamentárias aqui, né? E a gente tem lá no meio de tudo isso aqueles que não agregam valor, tem aqueles que são estratégicos, tem aqueles que têm limitação de recursos, tem aquele que tem limitação orçamentária, enfim. Naquele bolo todo, a gente tem que conseguir separar aquilo que a gente consegue fazer e daquilo que a gente consegue fazer, qual é o que traz o maior resultado, o maior retorno para a nossa organização. Basicamente, esse é o resumo da seleção e da priorização. Eu tenho isso, o que eu consigo fazer com esse recurso, com esse orçamento, e qual é o projeto que vai trazer mais benefícios? Né? E o que é benefício para a minha empresa? De repente, não é aumentar o faturamento, é deixar de cair, né? O que é retorno para mim? Então, para cada empresa, há um resultado diferente, e é com base nesses resultados que a gente tem que selecionar os nossos projetos, certo? Não podemos deixar tudo passar não ser mais um funil, ser um cilindro que passa tudo, o que chega, né? Tem que afunilar, tem que fazer a seleção e tem que acompanhar e tem que verificar depois o benefício desse projeto, se trouxe ou não trouxe o benefício esperado, como prometido, pelos demandantes das ideias, certo? Por isso, então, que a gente não pode fazer tudo que chega, a não ser que a gente tenha dinheiro sobrando, recursos sobrando, aí a gente vai tocando o barco, certo? E é incomum, então, a gente vê nas organizações, gente, que anualmente surgem aquelas oportunidades, né? A gente acabou de falar ali, as áreas de negócio vão identificando melhorias. Aí, anualmente, eles falam assim, olha, tá gritante isso aqui, se eu não colocar esse projeto, se eu conseguir colocar esse projeto, vai resolver um grande problema na minha área, na empresa, enfim, sempre fica surgindo, né, através de uma oportunidade, uma ameaça, eles ficam querendo colocar projeto. E o papel da gestão do portfólio é esse, de avaliar, né, mais uma vez, qual desses projetos são os mais vantajosos, alinhado com o meu objetivo estratégico, lembra lá da definição do PMBOK? Eu tenho que conseguir fazer a gestão mais eficaz para atender os meus objetivos estratégicos. Porque
Um comitê estratégico sentou, definiu como é que eles querem ser daqui a um determinado tempo, a visão de futuro, e a empresa só vai chegar lá se houver disciplina, né? Disciplina para tocar essas iniciativas que vão me fazer caminhar até lá, para dar as remadas que eu preciso para levar o meu barco até lá, para aquele rumo, certo? Então, a gestão de portfólio está para fazer isso, né? Para guiar esse barco e garantir que esses projetos estejam sendo realizados. Então, se o processo de seleção de projeto estiver bem definido, com critério de seleção bem pertinente, vai fazer uma grande diferença entre aquele mix de projetos que vão entregar o projeto e agregar valor para a organização, versus aquele mix de projetos que vão entregar sim um projeto, mas que não agrega benefício nenhum, né? Que é o que muitos estão falando ali, eu tenho muitos projetos, alguns estão desalinhados, eu estou com o projeto errado, existe pessoas trabalhando com projetos desalinhados. Então, às vezes, se estão trabalhando com projetos, eles vão entregar o projeto e não eram os projetos prioritários, não eram os projetos que vão entregar maior benefício para a instituição. Então, o que vai determinar se um projeto é importante ou menos importante é a estratégia definida, que, por sua vez, vai balizar esses critérios de escolhas, né? Então, a minha estratégia para um projeto importante com resultados são esses critérios, essa vai ser dessa forma que eu vou fazer a minha seleção dos meus projetos. Ok? Então, vamos começar lá pela fase de identificação de projetos. Então, nós falamos que vem projetos lá da estratégia, essas lâmpadas são as ideias, né? Vem projetos lá da estratégia, vem projetos das áreas de negócios, né? E eles precisam criar, então, uma proposta de projetos, certo? Dentro dessa proposta de projetos, a gente pode ser, a gente tem várias, esse aqui é o nosso modelo de proposta aqui da UAX, tá? É o nosso Canvas padrão, mas existem outros templates, vocês podem criar a proposta de vocês. Aqui é o custo estimado, quem seria o patrocinador, quanto custaria isso, qual que é a justificativa, que dor que você tem que justifique esse projeto, essa abertura de projeto, qual que é a urgência para esse, qual que é o senso de urgência, né, que precisa ser entregue, por quê? Quem seriam as partes interessadas, quem vai fazer, quem vai aprovar, quem são os envolvidos, qual que é o escopo, os requisitos desse projeto, tem risco, tem premissa, tem algumas datas macros que vocês precisam, de repente é um projeto mandatório que está entrando aqui no meio, e ele fala, sim, preciso, essa é a minha dor, essa é a justificativa, de tudo que eu estou pedindo nesse escopo, o meu senso de urgência é o item X, Y e o Z, porque eu preciso entregar em setembro de 2019 um novo sistema que atenda a regra do Banco Central. Eu tenho que alterar um sistema que atenda uma regra do Banco Central, por exemplo. Né? Então, é um projeto mandatório, possivelmente ele vai ser aceito. Né? Então, a gente cria-se uma fichinha com todas essas informações para que sejam analisadas depois. Por que eu quero esse projeto? As pessoas precisam levantar algumas informações. Você levantou, fez um estudo de viabilidade desse projeto? Ou é só uma ideia, assim, solta no ar, né? Isso vai trazer que retorno? Vocês podem customizar os campos que vocês quiserem, crie uma fichinha aí no Excel, baixe alguns canvas de vocês, crie, então, uma proposta de projetos. Esse mesmo canvas, gente, a gente usa tanto como proposta, quanto depois como termo de abertura, tá? Então, na proposta, ele pode estar um pouco mais sucinto, e depois, quando chega o momento do termo de abertura, a gente puxa o mesmo canvas da proposta e a gente começa a ver, mudou alguma coisa, vamos complementar, existe mais informações sobre escopo, sobre o requisito, e aí a gente complementa, mas a gente usa o mesmo canvas, tá? Esse visão geral da iniciativa é o nosso mesmo template de proposta quanto para termo de abertura, tá bom? Depois, nós vamos para a categorização. Todas aquelas propostas, algumas não fazem sentido, nem viram proposta, porque eles não conseguem fazer um estudo de viabilização, não conseguem mensurar o custo, não conseguem justificar o porquê, o senso de urgência, a dor que ele está tendo, foi só uma ideia. Então, alguns já se perdem por ali, né? Não conseguem nem passar da fase da proposta, tá bom? Depois a gente cria uma categorização. Então, o PMO, eu estou falando aqui etapas bem simples e de forma simples de serem executadas, tá? Também no Excel você pode agrupar. Quais são as categorias?
né? Para alguns, eu posso dividir como projetos que são da categorias estratégicos, outros são mandatórios, outros são projetos de sustentabilidade, outros que são de transformação digital, segurança, inovação, e aí eu vou fazendo uma categorizando, né? Esse projeto atende essa categoria, mas se você vai tratar, se seu PMO trata apenas de dos projetos da estratégia, né, dos objetivos estratégicos, você pode abrir as categorias aqui no que está no mapa, né, das categorias no mapa, categoria de finanças, mercado e clientes, os de processos e os de aprendizagem, ou faz uma subcategoria dentro de estratégias mesmo, né? Então, vocês definem quais são as categorias dos projetos de vocês, ok? E aí começa a separar, então, das iniciativas que existem e das que estão entrando, para quais as categorias que elas estão indo, tá? Cada uma com seus status, se está em execução, se isso é uma proposta, vocês criam uma planilhinha com a categoria de vocês. Depois, essas propostas elas são avaliadas conforme um conjunto de especificações, de condições que são previamente estabelecidas para cada categoria de projeto, né? Então, pode ser incluído requisitos também, por exemplo, para projetos de infraestrutura, existe um requisito de trazer um retorno superior a X no ano para projetos de TI, né? Então, aqui a gente coloca também condições para um avaliador. Então, toda vez que for submetido projetos de tecnologia da informação, eu posso dizer quem que vai avaliar esses tipos de projetos e coloco aqui algumas condições para ele avaliar. Então, sempre que a iniciativa envolver alteração, uma aquisição de sistema, ou envolver a renegociação de contratos, ou sempre que ela exigir preparação de ambiente, aquisições de ativo, enfim, a gente coloca aqui as condições que ele possa avaliar, né? A infra, sempre que a iniciativa envolver adequações prediais e de condições de infraestrutura. Jurídico, sempre que a iniciativa envolver contratos superiores a X mil reais. Então, a gente coloca algumas condições de avaliação, ok? Isso aqui, tudo vocês estabelecem. Normalmente, esses critérios são estabelecidos quando a gente cria, organiza o PMO, tá? E não anualmente. A gente pode revisar os nossos critérios, a gente pode revisar as nossas categorias, revisar a nossa avaliação, né, as nossas condições de avaliação. Mas, normalmente, quando a gente estrutura o nosso escritório, o nosso PMO, o nosso gestão de portfólio, a gente já cria os nossos processos internos ali, tá bom? E depois, na fase de selecionar e de priorizar, nós devemos criar, então, os nossos critérios, né? Que critérios que eu vou selecionar aqueles projetos que vão gerar resultado, que vão gerar benefícios para mim. Então, quando eu falar de uma série vamos falar aqui, né, de uma série de questões que a gente deveria levar em conta quando a gente avalia uma lista de critérios. Esses critérios, gente, não existe uma regra, tá? Não existe assim, você tem que colocar o critério X, o Y e o Z. Cada um vai definir qual que é o critério relevante para a sua empresa. Então, a gente colocou alguns exemplos. Por exemplo, um dos critérios pode ser alinhamento com os objetivos estratégicos e de negócio. E dentro desses critérios, eu ainda vou abrir. Para o financeiro, o peso dele vai ser 2. Para processos, o peso dele é 5. E eu crio pesos diferentes dentro, então, do meu critério 1, que é de alinhamento com a estratégia. Outro critério, se o projeto é mandatório ou não, e coloco um peso para ele, né? É mandatório? Fatores relacionados a potencial de mercado, pode ser um outro critério. Então, aqui eu vou ter retorno esperado do investimento, potencial de geração de receita, payback, market share, novos mercados, enfim, né? Aqui eu vou colocando o que está relacionado ao meu potencial de mercado, beleza? Outro fator que eu trouxe de exemplo, fatores operacionais internos. Então, é projeto que vem trazer treinamentos, mudança no tamanho da minha força de trabalho, ou mudanças no meu ambiente físico, né? Uma nova mudança na nossa estrutura. Aí é um critério, vocês que vão definir o critério de vocês. Outros fatores de risco, né? Então, é um projeto que vem resolver risco na segurança, qualidade, no financeiro, riscos técnicos, riscos legais.
e outros fatores adicionais que vocês podem colocar ali que não está numa categoria específica. Por exemplo, olha, esse projeto vai contribuir com o impacto na imagem da empresa, né? Ou seja, para reduzir o impacto ou para aumentar o impacto positivo da empresa, ok? Então, os critérios, gente, cada um, esse que é o passo mais importante, cada um seleciona os critérios que são importantes. E depois, é hora da gente pontuar, então, os nossos projetos, né? De acordo com a contribuição de cada um deles, em cada um daqueles critérios que a gente acabou de falar. Então, com uma matriz muito simples, uma matriz muito básica, aqui a gente define uma sequência que os projetos serão selecionados e como que eles devem ser executados. Então, eu coloco os meus critérios ali em cima, os meus projetos aqui na coluna, né? Eu tenho projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4, e posso dar um peso a eles, né? Tem gente que fala que dá um peso de ou 0 ou 1, tem outros que falam de 0 a 5, outros que falam de 1 a 5. Enfim, você determina, coloca uma legenda, o que significa, né? Por exemplo, eu estou usando aqui de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma contribuição para aquele critério, e 5 é a extrema contribuição, certo? Então, nós temos lá, projeto 1, nenhuma contribuição com o critério 1. No projeto 1, para o critério 2, ele tem uma média contribuição, 1, 2. Aí ele levou para o critério 3, 5, e a soma dessas pontuações deu 7. E assim por diante, a soma de cada uma das pontuações, conforme o que ele contribui com cada um dos critérios, eu faço um ranking, então, né? Então, o projeto 2 é o que mais contribui com todos os critérios que eu coloquei. Ele me deu 11 pontos, ele ficaria em primeiro lugar nesse estágio aqui, ok? Depois, o projeto 1 ficaria em segundo lugar, o projeto 4 em terceiro lugar e o projeto 3 em quarto lugar, segundo a sua pontuação. Mas isso é o suficiente, né? Se você não colocou dentro dos teus critérios, ok? O que a gente precisa fazer agora? Eu coloquei critérios que são importantes, relevantes, aquilo que vai trazer retorno para mim. O que eu tenho que fazer agora? Avaliar, então, fazer um balanceamento. Eu tenho que avaliar se o que eu tenho de orçamento disponível e o que eu tenho de recurso disponível, eu consigo tocar esses projetos segundo as ordens de prioridade deles. Ok? Então, a gente tinha falado que aquele projeto 2, que estava com a pontuação 11, estava em primeiro lugar. Mas ele demanda muito recursos para ser executados. Então, eu posso não indicá-lo como aprovação desse projeto, ok? E eu posso indicar que, então, eu vou fazer o projeto 1, o 3 e o 4, que vai me dar 350 mil. Mas essa é uma indicação minha. Depois, quando eu mandar isso para... É uma avaliação nossa aqui, do PMO, né? Quando a gente manda isso para um comitê de estratégico, um comitê que vai fazer essa avaliação, eles podem repriorizar isso, tá bom? Eles podem dizer assim, então vamos fazer o 11, isso é uma indicação localizada ali do escritório. Então, eu posso falar assim, olha, eu preciso fazer o P2, né? O projeto 2, que está com 11 pontos. Então, eu vou fazer o P2 mais o P3, que dá 300 mil, e mais o P4, não faço o 7. Então, é feita uma repriorização, mas já sai do escritório com uma indicação balizando os recursos que eu tenho dentro de todos os projetos que estão sendo executados no momento. Então, eu tenho que fazer isso. Como eu faço esse monitoramento, eu estou vendo o meu pool de recurso, vejo a alocação dos meus recursos e o que eu consigo absorver. Então, olha, o projeto, eu posso dizer, o projeto 11 demanda de arquiteto, e esse eu não tenho nenhum arquiteto disponível no momento, todos eles. Ou eu vou despriorizar um que está em andamento e vou colocar esse aqui na fila. Então, são decisões que têm que ser tomadas conforme a prioridade desses projetos, ok? E depois que a gente balanceou, selecionou e priorizou, a gente passa, então, a monitorar o andamento do meu portfólio de projetos, né? Então, a gente começa a verificar como é que está a situação das iniciativas, os tipos de iniciativas, se é programa, se é projeto. Isso aqui também é customizado. Isso aqui eu peguei aqui um exemplo aqui de um dos nossos monitores aqui do Whats.
variação de custo, desvio de prazo, enfim, eu coloco tudo que eu preciso, defino tudo que eu preciso ser monitorado e começo a fazer o acompanhamento do meu portfólio, ok? Porque eu tenho que garantir todas as entregas para garantir chegar naquela visão de futuro. E para nós finalizarmos, pessoal, eu trouxe um resumo aqui para vocês. Isso aqui é um modelo de gestão de portfólio da Wharton, e eu vou falar aqui um pouquinho para vocês aqui no final como que ficou esse resumo, tá? Então, em primeiro lugar, como é que o PMO, como um PMO, lá em cima, preparação do portfólio. Deixa eu ligar aqui o meu mouse. Então, quando nós estabelecemos um escritório de projetos, a gente vai criar os processos dentro do escritório de projetos. Então, a gente vai planejar como é que a gente vai engajar as partes interessadas, a gente vai reconhecer o nosso portfólio, né? Nós vamos entender todos os projetos que nós temos, quais são de responsabilidade de monitoramento do escritório. Nós vamos planejar a performance, ou seja, a gente acabou de mostrar o painel de indicadores. Então, aqui que a gente planeja quais serão os indicadores que eu vou monitorar, de que forma que eu vou, quais serão as metas, de que forma que eu vou fazer essa avaliação da saúde dos meus projetos, né? Então, eu planejo isso, defino o meu modelo de seleção, defino. Então, lembra que eu falei que você não precisa ficar a cada entrada de projetos definindo critérios, a categoria. Você define, você já tem o teu processo definido, esse processo de decisão da entrada de seleção e priorização, você já define uma vez, você pode só fazer uma revisão depois. E planejo a minha comunicação, como é que será feita toda a minha comunicação, ok? Então, essa aqui é a preparação do portfólio, são os meus processos. Depois, a gente vai ter o processo de proposição das ideias, dos novos projetos. Então, vão chegando ideias aqui dentro do nosso funil, certo? Eles vão submetendo ideias. Nós falamos que eles precisavam criar, então, uma proposta de projetos. Muitas ideias já vão ficando pelo caminho, porque eles não conseguem criar essa proposição de projetos. E aí vem, então, por uma decisão local. Essa decisão local passa por esses critérios que a gente falou. Vou avaliar, segundo, vou colocar um avaliador, que segundo aquelas condições para cada uma das minhas categorias, né, que a gente já deixou listado, ele vai fazer uma avaliação sobre aquelas propostas. Aí nós selecionamos os projetos, balanceamos para verificar se a gente tem objetivos em todas as categorias, né? Balanceamos todos os nossos projetos, priorizamos eles segundo, dentro da priorização, levo em consideração a capacidade da minha equipe, né? Então, eu tenho que, quando eu estou monitorando a minha equipe, vendo a capacidade dos meus recursos, quando eu vou priorizar um projeto, eu tenho que levar em consideração quem que vai executar tudo isso, né? E depois eu comunico esse ciclo de decisão, aquilo que é a melhor indicação do escritório de projetos para um comitê autorizador. A partir disso, o comitê autorizador pode acatar a indicação do PMO ou ele pode fazer algumas repriorizações. Saindo dali, é feita uma formalização do gerente de projeto que vai atuar com aquele projeto, e então começa a execução dos projetos aqui. E qual que é o papel, então, do escritório, né, que vai monitorar o portfólio? Ele fica, então, controlando a capacidade da equipe, né? Os gerentes de projetos, eles vão enviando informação para o gerente de portfólio, que fica avaliando a capacidade da equipe, monitorando se há alguma mudança, avaliando a performance, né? Monitorando os resultados dos projetos, verificando as conformidades, gerenciando os riscos, sincronizando equipes. Aí ele entra na parte, então, da gestão mesmo integrada do portfólio, do acompanhamento. E esse é um ciclo. Eu acho que esse aqui a gente fecha bem com um resumo do que a gente tratou até agora, ok? E uma última pergunta, finalizarmos. Vamos lá, vou liberar para vocês qual é o nível de maturidade que você classifica a gestão de portfólio na sua empresa. Deixa eu liberar, tirar meu mouse aqui. Qual é o nível, gente, de maturidade? Alta
os meus processos na gestão de portfólio, os processos da gestão de portfólio, com base naquele resumo que eu mostrei para vocês, eles estão bem definidos, estão funcionando. Intermediário, ou seja, o processo requer ajustes para poder funcionar bem. Baixo, eu tenho até uma estrutura, mas eu não tenho nenhum processo definido, ou eu não consigo avaliar no momento como está a maturidade. Uns 30 segundos, que eu queria desempatar uma questão aqui que está muito parecida. Vou liberar para vocês, tá, pessoal? É a última pergunta, a gente está finalizando, vou liberar vocês para o almoço. Fiquem aqui até o final, mas um pouquinho vocês já vão preencher o questionário para receber, então, o certificado de vocês. Então, olhem lá a resposta. Gente, lembra que eu falei que eu queria desempatar um pouquinho? Primeiro item, eu estou com uma maturidade alta. Só 4% falaram que dentro do PMO os processos estão bem definidos e todo aquele fluxo de gestão de portfólio está funcionando bem. 47% falaram que está intermediário, tá? O processo requer alguns ajustes ainda para funcionar bem. E 45% falaram que está baixo, que não tem processos definidos. E 4% falaram que nem consegue avaliar. Então, praticamente, o pessoal está entre intermediário e baixo, sem processo definido, ou mesmo os que têm processo falaram que ainda precisa de algum ajuste para deixar rodando redondinho, né? Então, temos que melhorar e ver o que a gente pode fazer para melhorar esses processos. E eu vou deixar aqui algumas considerações para vocês, né? Por que a gente gerencia portfólio, gente? Para auxiliar em tomadas de decisões, para ajudar na gestão dos recursos, para aumentar o retorno com base nas nossas boas escolhas dos projetos, né? O nosso foco é priorização de projetos com foco no resultado, mas o resultado é conforme o critério que eu coloquei. Né? E cada empresa tem o seu resultado diferente, o seu foco diferente. Então, se eu tiver um bom processo de seleção e de priorização, eu aumento a assertividade, né? Aumento bem a assertividade da execução dos meus projetos em cima de projetos que realmente vão trazer benefícios. Alinhar estrategicamente os projetos com os objetivos da organização. Então, às vezes, o problema não é o processo do portfólio, é que a empresa não tem nem planejamento estratégico. Tem só um mapa, não desdobrou isso em objetivos, né? Não consegue desdobrar isso de uma forma efetiva, não conseguem garantir que daquele mapa, é um mapa muito genérico, cabe tanto para a pizzaria do Zé quanto para o restaurante, para a hamburgueria, é um mapa muito genérico, não sai objetivos claros dali, né? Não consegue desdobrar em objetivos claros. E, por último, demonstrar o retorno previsto dos investimentos dentro dos riscos que foram estipulados, né? Então, a gente tem que conseguir mostrar os benefícios e monitorar esses benefícios. Ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma questão que eu estou vendo aí, que eu vou me colocar aqui à disposição. A EUAX, como um todo, está à disposição, ok? Nós atendemos tanto no chat, pelo e-mail corporativo, entrem lá no site se quiserem falar conosco, eles distribuem todas as questões, mesmo que você não queira fazer uma pergunta agora, mas queira formular depois ou tirar alguma dúvida, mande para o nosso pessoal que eles distribuem isso para nós, tá? E a gente responde vocês por e-mail, ou coloquem agora no nosso campo de perguntas. E a UAX está aqui para auxiliá-los, gente. A gestão de projetos para a UAX é o DNA da UAX, tá? Então, a gente tem lá escritórios, a gente atende, tem escritórios físicos, né, em Joinville, São Paulo e Curitiba, e a partir desses 3 sites a gente atende todo o Brasil, ok? Se vocês precisarem de qualquer ajuda, nós estamos à disposição de vocês. Vamos ver lá se tem alguma informação.
Ah, ok. O Guilherme tinha perguntado um pouquinho sobre os cenários, depois na sequência ele disse que foi esclarecido. Então, a Sabrina falou assim, ó, acho que às vezes os projetos todos agregam valor, né? Tudo que chega porque é importante, num contexto geral ele é importante. Mas aí a gente tem que tomar algumas decisões, colocar alguns pesos. Dentre todos eles que são importantes, quais seriam os mais importantes e quais aqueles que eu tenho condições realmente de executar naquele ano? Eu tenho condições financeiras para executar, eu estou avaliando todos os recursos que vão executar esses projetos, senão a gente começa a liberar um monte de projetos, fica todo mundo lá, como eu disse, tentando equilibrar tantos pratos, estressando todo mundo, não tem recursos mais para tocar aqueles projetos, né? Porque tudo é importante. Né? Então tem que avaliar o que é urgente, colocar os critérios que vão conseguir levar isso para um comitê dizendo, olha, não tenho braço para fazer tudo isso, não temos condições, não adianta ter um portfólio com 50, 60 projetos e nós não vamos entregar isso. Na realidade, o que nós conseguimos, a nossa capacidade é para 10, a gente tem que selecionar. Então, aqueles que a gente viu que não são muito importantes, eles já foram se perdendo lá no início, né, lá na proposta. Aquilo que passou realmente são importantes, mas a gente tem que conseguir avaliar aquilo que o nossos recursos, o nosso corpo técnico consegue absorver. Ok, Sabrina? Como administrar, o Genaro está dizendo aqui, como que a gente administra diferentes propostas de projetos para projetos que têm o mesmo escopo? Quando a gente faz a categoria de projetos, então esses são, eu recebi 5 propostas que têm o mesmo escopo, né? Todos são para atender uma área de TI, que veio de lugares diferentes, eu vou ter que conseguir conciliar e criar um único projeto e definir um único escopo, né? Então, quando a gente categoriza, eu coloco tudo isso, defino a categoria que ele vai ficar, isso aqui é para atender o financeiro, isso aqui é para atender tecnologia, isso aqui é mandatório, enfim, coloco isso dentro de uma única categoria, aquilo que tiver o mesmo escopo, a gente agrupa todos eles e cria um único projeto e define quem será, então, o responsável por aquele projeto, quem vai ser o patrocinador. Isso é uma outra decisão que tem que ser tomada. Ok? A gente pode chamar os responsáveis e avaliar como é que é feito isso num comitê, como é que a gente vai dividir o patrocinador, então, né? A área X, a financeiro ou a TI? Quem vai pagar isso? Vão dividir, um paga um projeto, o outro paga outro, então define-se o dono daquele projeto, mas tem que sim agrupar, não pode deixar sendo feito projetos que no final vão sair praticamente a mesma coisa, eles poderiam ser unificados, né? Agora, se existem projetos que com escopos diferentes, mas para atender o mesmo objetivo, então coloca um gerente de programa, cria-se um programa de marketing digital, né? E ali os projetinhos e cada um com o seu responsável que vai atender um pedaço desse programa, parte daquele objetivo que é tornar digital. Né? Um vai atender canal, o outro vai atender o aplicativo, enfim, cada projetinho tem que entender qual que é a demanda aqui. A Maria Cecília falou, não seria interessante avaliar o peso de um critério sobre outro? Sim, existe sim. Você pode criar uma matriz que você coloca os critérios na coluna, os critérios na linha e você pondera, então, um critério sobre o outro. Sim, pode ser feito, com certeza, pode ser feito e é muito interessante fazer essa avaliação, sim. Tá? A gente passou um fluxo
mais simplista, mais básico, mas pode ser feito, com certeza pode ser feito isso sim. Projeto de sustentação deve ter um portfólio exclusivo ou deve ser incorporado ao portfólio global da empresa? Também uma definição, gente, que a empresa deve tomar essa definição. Então, existem empresas que falam, debaixo do meu portfólio eu só quero projetos estratégicos, ou eu quero todos os projetos abaixo do meu portfólio e nós vamos criar outros portfólios abaixo deles. Então, abaixo do meu portfólio global, eu coloco outros portfólios, entre eles o de sustentação, ou entre os mandatórios e os estratégicos, mas todos abaixo de um único portfólio. Né? Lembra que a gente falou que a estrutura, eu posso ter um portfólio dentro de outro portfólio. Então, o que responde diretamente à alta direção vai ser o PMO organizacional, né? E vai ter vários PMOs abaixo dele, ou eu posso definir, o meu PMO corporativo vai tratar apenas de questões estratégicas, e os demais ficam pelas suas áreas, né? Sendo tocados não abaixo do PMO corporativo. É uma outra estratégia que tem que ser definida também, tá? Pessoal, tem bastante aqui, questões, eu não sei se eu consegui ler todas, porque elas estão aqui no meio das perguntas de vocês com relação ao material. Aqui, esse material será encaminhado por e-mail? Sim, esse material vai ser encaminhado, acho que já foi até respondido, tá? Em torno de 150 pessoas participaram desse webinar. Então, agradeço, gente, muito a participação de vocês. Se eu não respondi alguma das questões aqui por ter me perdido aqui na tabela, tem bom dia, tem questões relacionadas ao áudio, tem perguntas, estava aqui meio misturado, às vezes pode ter passado batido alguma pergunta, tá? Vocês mandem ali pelo chat, eu respondo depois para vocês, mando aí por e-mail. Bom, fiquem agora com o questionário, respondam para vocês receberem um certificado. Acompanhem, então, todos os nossos conteúdos lá pelo site da UAX e eu aguardo vocês no próximo webinar, tá bom? No próximo assunto. Espero ter contribuído. Tenham um bom dia, uma boa tarde e até a próxima, pessoal. Até mais.